Boa noite. É um prazer ter vocês aqui novamente, hoje, para a gente continuar esse ciclo de palestras Checkmate, no século do Ready-Made, 1913-2013, que é um projeto contemplado pelo edital Conexão Artes Visuais Link Funarte Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e que tem como mote a comemoração do centenário de criação do Ready-Made pelo artista francês Marcel Duchamp, promovendo 6 encontros para refletir, revisar, criticar, discutir e debater temas de grande relevância que surgem da prática da apropriação, manifesta na produção de artistas contemporâneos que trabalham com objetos, imagens e mensagens prontas. O ciclo de palestras oferece a vocês um laboratório para pensar esses problemas que envolvem a prática da apropriação na arte produzida no exterior, no Brasil e em Goiás. E para tal, a gente teríamos aqui 6 palestrantes. Na verdade, houve um problema com o Iftá Pellet, que seria o nosso próximo palestrante. O pai dele faleceu, mora em Israel, então eu já comunico a vocês que a próxima palestra de quinta-feira está cancelada. Hoje nós temos aqui, com prazer, a pessoa do Moacir para falar para a gente. E na próxima semana a gente conclui o ciclo de palestras com a fala do Carlos Sena no dia 16, terça-feira, o artista embalado. E na quinta-feira, dia 18, o Felipe Scovino, que é um crítico do Rio, fala sobre a beleza da indiferença. 3 possibilidades de diálogos com Marcel Duchamp. Então, continuando o ciclo de hoje, a gente recebe o Moacir, que apresentará a obra da artista paulistana Jacques Lerner, a partir da experiência de curadoria da exposição realizada na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 2011 e 2012, agraciada com o prêmio de melhor exposição concedida pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Moacir dos Anjos foi coordenador de artes visuais da Fundação Joaquim Nabuco, diretor do Museu de Arte Moderna Luiz de Magalhães, no Recife, curador do Pavilhão Brasileiro da 54ª Bienal de Veneza, da 29ª Bienal Internacional de São Paulo e da 6ª Bienal do Mercosul em Porto Alegre. Então, muito obrigado a vocês novamente. Vou passar o microfone ao Moacir e tenha uma boa fala. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. E queria começar agradecendo a Divino pelo convite, estar aqui, participando, por ter me incluído, enfim, me convidado para participar desse encontro, dessa série de palestras aqui de encontros, para discutir não só a questão do ready-made, mas a produção contemporânea a partir do ready-made, a partir da ideia do ready-made, que faz uma parte tão fundamental e central na produção do século, de meados do século XX em diante. E agradecer também aqui ao Carlos, ao Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, né, por estar recebendo também aqui, e indiretamente também ao MINC, né? Acho que é bom sempre a gente fazer menção, não só protocolarmente, mas também porque é uma iniciativa, quer dizer, esse projeto que permite essas iniciativas existirem no Brasil de forma descentralizada é muito importante para o adensamento desse circuito nosso que é tão fragmentado, né, e portanto pouco integrado como deveria ser. Então, e agradecer por último também a todo mundo daqui, né, na técnica, e a trilha sonora antes da palestra estava muito boa. Mas queria começar dizendo que, na verdade, não vou me deter na minha apresentação especificamente na discussão do conceito do ready-made, até porque vocês já tiveram aqui a palestra, né, principalmente na do Tadeu Chiarelli, na primeira, uma discussão mais conceitual, histórica e atualizada do que seria esse conceito, como esse conceito é trazido e é mantido, expandido no âmbito da produção contemporânea em artes visuais. A minha ideia é apresentar, como já foi anunciado, apresentar a obra de um artista, a artista paulistana Jacques Lerner, à luz ou à sombra, né, dessa ideia do ready-made, da presença do ready-made na arte contemporânea. Não porque Jacques toma essa questão, ou esse conceito,
como objeto, como tema de seu trabalho. Ela não faz isso, ela não tematiza a questão do ready-made, mas porque o seu trabalho somente se faz possível na medida em que a ideia do ready-made está completamente incorporada ao repertório de quem faz arte hoje. É natural, como vou tentar mostrar, como essa ideia do ready-made permeia o trabalho dela, sem que ela, em nenhum momento, se preocupe em estar tematizando essa questão da apropriação, da questão do ready-made. Para quem, acho que todos vocês conhecem um pouco mais, um pouco menos o trabalho da Jacques Lerner, mas só para quem não conhece nada do trabalho dela, ela é uma artista paulistana, nascida em 62, se não me falha a memória, portanto tem 50, 51 anos, né? E ao longo dos anos assim, fui me aproximando do trabalho dela, até culminar, como o Divino falou, com a exposição da qual eu fiz curadoria na Estação Pinacoteca, em São Paulo, em 2011. Foi uma exposição não retrospectiva, mas uma exposição que englobava trabalhos das várias fases do trabalho dela, várias séries do trabalho dela, desde o início, no começo dos anos 80, até o ano em que a exposição se realizou. Uma exposição que entrelaçava vários trabalhos dela. E no contexto dessa exposição, na preparação dessa exposição, obviamente, refleti bastante sobre o trabalho dela, até porque publicamos posteriormente um livro, não sobre a exposição, não foi uma reflexão especificamente sobre o que estava exposto, mas uma reflexão sobre a trajetória dela, como a trajetória dela, o que é que a trajetória dela tem de original, de que forma ela se distingue na cena contemporânea. E é um pouco essa reflexão, a partir desse texto, não exatamente igual, mas assim, a partir desse texto, desse ensaio, dessa reflexão que eu fiz juntamente com a curadoria, porque eu acho que é uma oportunidade ímpar quando você trabalha com um artista, do ponto de vista do curador, quando você trabalha de uma forma tão próxima com um artista para fazer uma exposição de grande porte, é um momento que realmente de imersão no trabalho do artista, é uma oportunidade para refletir sobre questões não apenas pontuais, sobre aquelas obras que estão ali expostas, mas questões que atravessam toda a trajetória do artista. Então, vamos começar a falar da obra da Jacques. E para começar a falar da obra dela, eu acho que é preciso anunciar, desde logo, de partida, que ela é uma obra que não afirma significados únicos. Não é possível dizer que a obra de Jacques Lerner é sobre isso ou sobre aquilo. Tá? E isso eu acho que é um dos seus traços mais essenciais, um dos traços mais essenciais da obra de Jacques Lerner. Porque em um momento ela parece encadear conceitos e as coisas de um determinado modo e imediatamente em seguida, ou às vezes ao mesmo tempo, basta olhar a obra de uma outra maneira, ela indica outras maneiras de relacionar esses conceitos e essas coisas. Então, a obra de Jacques Lerner opera sempre por paradoxos. Eu acho que esse talvez seja o conceito, a ideia fundamental do que eu vou falar aqui, né? E eu acho que espero que fique claro à medida que eu vou apresentando o trabalho. Mas ela trabalha por paradoxos e oferta a cada trabalho feito pelo menos um par de sentidos em conflito, né? Um par de sentidos assim, brigando para se afirmar em relação ao outro, sentidos que se proliferam de modo irresoluto, né? E quase sempre em simultâneo. A obra dela sempre significa duas coisas ao mesmo tempo. Ela é isto e é aquilo ao mesmo tempo. Então, não é uma obra que avança verticalmente, como se buscasse o que tivesse escondido no alto ou no fundo. É uma obra que se move buscando extremos. Sua obra, ao contrário, promove o encontro incessante entre várias coisas que estão na pele do mundo, avizinhando o inesperado e o conhecido, sem estabelecer com isso hierarquia alguma. Ela também busca as hierarquias entre as coisas em que ela se apropria. O que a artista constrói é próximo, por isso, ao universo vivido por Alice nas histórias escritas por Lewis Carroll, em uma das quais a menina, Alice, despenca nas profundezas de um poço, apenas para depois, de um certo ponto, desdobrar seus movimentos lateralmente, expandindo de jeitos mais diferentes. Ela cai nesse poço, mas a partir dali ela começa a ter suas aventuras, a se expandir nesse mundo de uma maneira lateral, expandindo e percorrendo o mundo das formas mais
interessantes, como todos sabemos. Como uma vez afirmou o filósofo Gilles Deleuze, a aventura de Alice no País das Maravilhas é uma queda somente na aparência, tratando-se de fato de uma velada ascensão à superfície, estabelecendo um lugar fronteiriço e de passagem, no qual os sentidos se esbarram e se confundem, onde tudo se toca e tudo se troca, sem finalidade ou sem fim definidos, afiançando um devir que não conhece limite algum. Aproximar-se da obra de Jacques Lerner, a partir do conceito de paradoxo, implica entendê-la, portanto, como um espaço de propagação de ideias e de percepções que não convergem para um acordo sobre o que elas significam. Requer compreendê-la como lugar onde não cabe o bom senso, ou seja, não cabe a determinação no sentido que exclui os demais sentidos possíveis. Demanda, pelos mesmos motivos, subtrair da obra da artista uma identidade fixa ou identidade certa, subvertendo o senso comum que quer atribuir a tudo a segurança de um nome permanente e de um nome inequívoco. Então, a obra de Jacques Lerner se afasta tanto do bom senso quanto do senso comum. É uma obra que está colocando as coisas em choque, colocando as coisas em contato umas com as outras, sem estabelecer, como eu disse, um significado preciso. É possível reconhecer esse traço central da obra de Jacques Lerner já em sua primeira mostra individual, que foi realizada em 1982, em São Paulo, quando ela exibiu um conjunto de trabalhos intitulados Imagens Objetuais. São trabalhos bem diferentes daqueles que a gente está acostumado a imaginar o trabalho de Jacques Lerner, os quais eu já vou mostrar em seguida, mas, tal como o nome do trabalho sugere, Imagem Objetual, já trata-se aqui de criações que se apresentavam como um pensamento transformado em signo, ou seja, uma imagem objetual, e simultaneamente como uma coisa palpável. Porque esses trabalhos tinham por base quase sempre pedaços de papelão, isso que vocês estão vendo, esse preto e esse meio cinza ali, areia, são pedaços de papelão, nos quais ela colava diversos objetos, linhas, pedaços de pedra, arames. Não dá para ver nessa foto, mas esses trabalhos têm uma certa tridimensionalidade, eles saem da superfície, saem do plano. Então, tendo por base esses pedaços de papelão, e essas peças eram feitas da aproximação, ou seja, da justaposição, da colagem, né, da sobreposição entre pedaços de plástico, como eu disse, traços de lápis de cera, fios de arame, pedra de ladrilho. E, embora parecessem, numa primeira visada, trabalhos bidimensionais, nos quais o plano era ordenado geometricamente, né, em diálogo, portanto, com toda a tradição construtiva, geométrica da arte brasileira, logo também se percebia neles a abertura para estar aquém ou além da superfície, e do que o campo artístico reconhece como algo que faz parte dele, traindo a vontade de inventar uma tactibilidade do olhar. É quase como se o olhar buscasse pegar naquelas coisas, com essa vontade de sair do plano, de buscar algo que tivesse não somente lá, mas também tivesse aqui, não somente na arte, mas também tivesse nas coisas comuns do mundo, como esses materiais que eu mencionei. Então, por essa característica, e a despeito desses trabalhos aparentarem ter pouco em comum com a obra madura de Jacques Lerner, dos quais eu joguei apenas algumas imagens aqui como exemplo, as imagens objetuais já prenunciam o principal paradoxo que marca a trajetória da artista, que é estar próxima da arte e, ao mesmo tempo, daquilo que é corriqueiro, daquilo que é cotidiano, daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. É esse paradoxo, talvez o principal da obra de Jacques, de estar falando sobre arte, falando sobre esse universo, sobre a história da arte, mas também falando desses objetos, dessa vida comum, ordinária, em que vivemos a maior parte do tempo. Então, essa aproximação crítica de campos, ou esse desmanche virtual de limites, nunca foi, porém, uma coisa programática ou impositiva na obra dela. Tampouco jamais se tornou um tema de algo produzido. Essa aproximação é fruto, ao contrário, de um olhar, o olhar dela, da artista, instruído desde cedo pela produção artística e informado em igual medida pelas coisas comuns da vida, estando embutida no corpo mesmo da obra, que é fruto da própria vivência da artista. Por um lado, talvez vários de vocês saibam,
Jacques Lerner, desde cedo, despertou interesse pela arte construtiva brasileira, em particular, porque ela é filha de um grande colecionador de arte construtiva brasileira, o Adolfo Lerner, que ao longo de várias décadas construiu talvez a coleção mais importante de arte construtiva brasileira, que há poucos anos foi vendido para o Museu de Arte de Houston, nos Estados Unidos. Gerou uma grande polêmica, inclusive, por conta disso, dessa venda. Mas o fato é que, desde pequena, Jacques cresceu vendo arte construtiva brasileira, né, de Geraldo Barros, a Ilha de Sica, de Jacques Clark, a Barsotti, enfim, esse universo da arte é algo natural na vida dela. E nesse mesmo ambiente, enfim, familiar, ela desenvolveu desde cedo também um gosto por cinema, por música, por poesia, e começou a fazer uma amálgama dessas coisas no trabalho dela. E esse traço biográfico dela, esse contato próximo com a arte, a preparou, evidentemente, para também, à medida que ela ia crescendo e se tornando-se adulta, a ter contato e interesse por vários outros artistas, não somente brasileiros, mas também internacionais, de vários lugares, de várias épocas, com os quais ela dialoga em muitos dos trabalhos que ela faz. Faz menções ou diálogos com vários trabalhos, alguns dos quais eu vou tentar apontar daqui a pouco. Então, isso mostra o interesse que ela teve, o contato que ela teve com as artes desde cedo. Por outro lado, o interesse pelas coisas mais prosaicas e materiais do mundo pode ser debitado a uma série de traços da vida dela, uma série de coisas, uma série de acontecimentos, que evidentemente é difícil discernir em retrospecto o que é que foi mais ou menos importante. Mas algumas dessas coisas podem ser listadas, como, por exemplo, o fato dela ser uma geração, né, que cresceu, que se tornou adulta nos anos 80, um ano da redemocratização do Brasil, um ano de grande de explosão de criatividade, de vontade de fazer as coisas, de experimentar, basicamente, principalmente. Então, esse é um traço que uma arte e que naquele momento estava se abrindo para as coisas do mundo, para o cotidiano, né? Saindo um pouco daquele espírito mais reflexivo, crítico e cerebral que marcou tanto a arte brasileira nos anos 70. As motivações da artista também são devedoras do contato, do convívio com colegas que ela teve da geração imediatamente precedente à sua, né, das quais ela absorveu várias lições, como é o caso do Ciro Meirelles, do Fajardo, né, de José Rezende, com quem ela viria a se casar depois. Enfim, ela, de alguma maneira, ela adquiriu vários elementos vindos dos trabalhos desses artistas. E, por fim, parece ter sido significativo para o desenvolvimento desse apreço, né, pelo prosaico, pelo comum, o interesse que Jacques Lerner pela cultura punk, que se disseminava em meio à população jovem de São Paulo entre final dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, ela foi muito ligada desde o início ao movimento musical das bandas punk de São Paulo, Raço do Porão, enfim, toda a Plarihuda, enfim, todo aquele pessoal que veio dos anos 80. Até hoje ela é bastante ligada a esse tipo de manifestação cultural e musical, ao mesmo tempo que ela tem todo esse lado mais erudito, né, do contato com a arte. Então, é nesse contexto que surge esse interesse de Jacques Lerner tanto pela arte quanto pelas coisas mais banais do mundo. Então, a despeito da importância de cada um desses fatos, desses contextos na obra dela, o crucial é destacar o que é que ela faz com isso, como é que ela lida com essas referências tão díspares e o que é que tem de original no trabalho dela. Ou seja, o importante é destacar os modos como ela articula o que a sua história pessoal lhe ofertou e o que os interlocutores que ela escolheu lhe oferecem, de modo a conferir originalidade e singularidade à sua obra, que resulta em eleições nos materiais usados na feitura dos trabalhos e nas operações que ela faz e que lhe permitem produzir uma série grande de objetos, de instalações e de esculturas, bem como pontuais criações no âmbito da pintura e no âmbito da produção gráfica. Bom, e se é possível esboçar desse seu processo de trabalho uma súmula, um sumário, ele estaria centrado no que decorre dessas escolhas que ela faz, que é o seguinte: o que caracteriza o trabalho dela, basicamente, é a coleta
de grupos de objetos similares que circulam em esferas diversas do cotidiano. Ou seja, ela captura esses objetos, esse conjunto de objetos comuns, como, por exemplo, está aí na imagem, cédulas, adesivos, cigarros, sacolas, enfim, uma série de objetos do cotidiano. Ela se apropria desses objetos, essa série de objetos, e reapresenta esses objetos transformados no âmbito da arte. Então, essa operação que é fundamental no trabalho dela, e claro, evidentemente, tem a ver com toda a discussão do ready-made que está sendo vista ao longo desses dias aqui, com algumas nuances que a gente vai ver logo. Então, sua obra se ancora na retirada de conjuntos de objetos semelhantes dos circuitos nos quais eles operam como mercadorias, desde o dinheiro, que é a mercadoria enfim, capaz de ser trocada por todas as outras, tem poder de comando sobre todas as outras, até essas outras mercadorias que estão aí representadas. E depois rearranja essas mercadorias por meio de ações repetidas num circuito distinto aos quais elas pertenciam antes, que é o circuito da arte. Essa operação que não pretende comentar ou representar as funcionalidades originais desses objetos, ou seja, ela não está interessada se o objeto antes funcionava como uma sacola ou se o objeto antes funcionava como um cigarro. Tá? Mas o que ela quer é incorporar essas mercadorias violadas no seu sentido original nesse outro lugar, que é um lugar diferente daquele dos quais elas pertenciam. Então, por ser possuidora dessa ambivalência, é que a obra de Jacques Lerner funciona quase como se fosse o espelho do quarto de Alice, que ela atravessa para ver o que há lá do outro lado, ou fora, lá dentro ou fora, porque no trabalho, na obra do Lewis Carroll, há sempre essa ambiguidade, né? Se o que está lá do outro lado do espelho é o que está lá dentro, ou é o que está lá fora, e ela está dentro. Enfim, o trabalho dela funciona como um convite a conhecer o outro lado do espelho, onde as coisas são iguais e ao mesmo tempo diferentes das que estão do lado de cá. Ou seja, ela mostra essas mercadorias, esses objetos tão comuns, mas mostra de maneira que a gente vê neles também outras coisas que não estão claramente delineadas quando elas estão desenvolvendo ou performando a função que elas têm no mundo comum das coisas. Então, considerando em retrospecto e em conjunto, a produção dela, da Jacques, abriga pouco mais do que uma dezena de séries. Se você considerar as séries que ela faz de trabalhos, praticamente são 10 ou 11 séries de trabalhos que ela faz ao longo de quase, sei lá, ao longo de 3 décadas. Tá? Todas revertendo sem hierarquia aparente ao espaço vivido e ao espaço simbólico da arte. Mesmo as poucas peças que não estão contidas nesses agrupamentos resultam de protocolos de criação similares a esse, afirmando o lugar central do paradoxo naquilo que ela faz. Então, produzida e apresentada ao longo de 3 décadas, a obra de Jacques Lerner resiste a interpretações fundadas no encadeamento cronológico dos trabalhos dela. Está tudo muito misturado no trabalho dela. Ela começa a fazer uma série nos anos 80 e em 2013 continua fazendo aquela série, retoma aquela série. Então, vem as coisas todas misturadas na obra dela. Então, discutir a obra dela da forma abrangente demanda, por isso, uma operação diversa, baseada na identificação e análise de um conjunto de questões conciso que se proliferam ao longo da sua produção. E é isso que eu vou tentar apresentar a partir de agora, como é que tentar identificar na obra de Jacques Lerner 5 ou 6 questões que estão presentes, que atravessam toda a obra dela. E que aqui eu vou ilustrar apenas com alguns trabalhos, poderiam ser, evidentemente, outros trabalhos de outras séries, porque, como eu disse, está tudo um pouco entrelaçado. E a primeira dessa série, a primeira questão que aparece no trabalho dela, a meu ver, é a questão do colecionismo. E, para falar do colecionismo, eu queria mencionar um texto do Walter Benjamin, em que ele considera o colecionismo, no caso dele, colecionismo de livros, que ele está falando da biblioteca dele, ele considera o colecionismo um modo de renovar o mundo, um modo de reinaugurar o mundo
a cada aquisição feita para uma determinada coleção. Haveria nesse desejo de colecionar, segundo Benjamin, uma aproximação com o universo infantil, no qual a recriação da existência é realizada por meio de seguidas apropriações, as paredes riscadas pelas crianças, as superfícies cobertas por figuras, coisas nomeadas a gosto, pelo ajuntamento de objetos diversos e estranhos, entre outras operações de captura que as crianças fazem. Aproximando o que parece aos outros distante, o colecionador adulto e a criança que descobre o seu entorno produzem e a todo momento expandem inventários simbólicos e físicos que afirmam o lugar singular que ocupam. Ou seja, como se o colecionador, através das suas escolhas, do ajuntamento de coisas diversas no mundo, fizesse um pouco o que a criança faz quando está descobrindo o mundo, né? Dá um sentido, um determinado sentido ao mundo, mesmo que seja provisório, mesmo que seja incompleto. E é esse impulso de acumular várias coisas que ancora a obra de Jacques Lerner desde quase o seu início, essa compulsão de acumular coisas, de fazer coleções, e que levou, a partir de pesquisa para construir as imagens objetuais, que ele trabalha, como mostrei no início, ao trabalho chamado Inacabável, roda sobre roda. Quando ela estava pesquisando o trabalho, aqueles objetos, imagens objetuais, ela pesquisou vários materiais e, a partir dessa pesquisa, ela fez esse outro trabalho logo no mesmo ano daquele, inclusive, que já é mais próximo do que a gente conhece como trabalho dela, que é essa série de objetos, a série de materiais, que todos recortados como círculos e simplesmente empilhados um sobre o outro. Aí tem plástico, couro, borracha, vidro, vários outros materiais. Como o título sugere, trata-se de uma coleção provisória de coisas que, embora diferentes em suas cores, em suas texturas, nas suas durezas e nos seus pesos, partilham a circularidade como forma de existir. Ainda que esse trabalho não explicite ou explore a potência conceitual que a organização dos materiais que seduzem a artista contém, a disposição por juntar, por classificar e por ordenar as coisas da vida comum já estava ali inteiramente estabelecida nesse trabalho, essa vontade de colecionar essas coisas banais do mundo. Em meados da década de 80, a artista passa a colecionar em grandes quantidades objetos de seu cotidiano que eram produzidos em série e por razões variadas atraíam. Por exemplo, e essas são as principais séries dela, os cartões de visitas que ela recebia de profissionais do meio da arte, curadores, críticos, historiadores, jornalistas, outros artistas, etc. Cédulas do dinheiro brasileiro, cujo valor de compra, a inflação acelerada continuamente reduzia naquele momento, nos anos 80, quando ela começa a se apropriar dos dinheiros, das cédulas. Maços de cigarro, que se esvaziavam rapidamente com seu hábito de fumar. Adesivos, stickers, né, de todo formato e de todo tipo. Objetos utilizados em viagens aéreas, que ela passa a fazer cada vez com mais frequência a partir dos anos 80, quando ela começa a circular em bienais, em exposições, em galerias. Por fim, sacolas plásticas, feitas para carregar mercadorias, essas sacolas de lojas que a gente compra as mercadorias e traz as mercadorias quando a gente compra nas lojas. Bom, embora alguns desses itens fossem adicionados, alguns outros itens fossem adicionados a essa lista nas 2 décadas seguintes, são basicamente as coleções que fundam a obra madura de Jacques Lerner. Os materiais que ela selecionou como marcadores de sua presença no mundo, ou seja, os materiais que ela colecionou ao longo de sua vida e que, com isso, ela tenta reinventar, refazer o entendimento do mundo. O colecionismo, contudo, foi apenas o primeiro ímpeto da artista, tendo ela se dedicado ao longo de sua trajetória a fazer desse conjunto de coisas banais que a cativavam algo que ainda não existia. Ela não se contentava, obviamente, de simplesmente colecionar isso. Ela queria criar alguma coisa com isso, inventar alguma coisa com isso. E a transformação das diferentes coleções em coisas criadas não ocorreu de modo simultâneo. Embora algumas dessas séries de trabalhos surgidas desses materiais tenham tomado corpo na década de 80,
Outras, embora coletadas já na década de 80, só começam a tomar corpo nos anos 90 ou mesmo nos anos 2000, como é o caso dos adesivos. Desde os 80 ela tinha adesivos, um monte de adesivos guardados, mas só 15, 20 anos depois é que esses adesivos se transformam em obras dela. Entre as matérias comuns que mais cedo se transformaram naquilo que se nomeia arte, estão as sacolas plásticas. E um dos trabalhos mais exemplares dessa série das sacolas é a instalação chamada Nomes, de 1989. Ela fez primeiro em 1989, mostrou esse trabalho na Bienal de São Paulo, em 1989, e essa foto daí é da exposição na Pinacoteca de São Paulo, em 2011. Foi remontou esse trabalho. Então ela usou nesse trabalho milhares de unidades de bolsas colecionadas nos anos anteriores, preencheu essas bolsas com poliéster, fazendo elas uma espécie de travesseiros, e ela costurou essas bolsas umas nas outras, em tiras verticais, e nas instalações ela monta da maneira como a sala couber melhor nas salas, muitas vezes até deixando essas sacolas deitarem no piso das salas. Não foi o caso da Pinacoteca, porque, por uma boa coincidência, essas fileiras tinham exatamente a altura da parede da Pinacoteca, de 5 metros de altura. Então, esse trabalho tem 5 metros de altura, por dimensões variadas na extensão horizontal. Bom, essas dispostas na parede, elas formam esse painel colorido e fragmentado, né, no qual inúmeras informações, que são os nomes dos títulos, né, vocês podem ver os nomes das lojas aí, nacionais, estrangeiras, se misturam e se confundem, né, formando essa torrente de soluções gráficas e soluções cromáticas criadas originalmente para servir de anúncio das lojas e de produtos, anúncios móveis, né, na medida que você sai andando com essas sacolas nas ruas, leva para os lugares, quase como propaganda das lojas. Então ela cria esse grande painel pictórico e gráfico com esse trabalho. Ou seja, o olhar meio que vagueia, né, sobre esses planos justapostos. E termina solicitando uma impossível atenção do visitante ou do observador para cada uma dessas sacolas, porque o olhar, na verdade, fica vagueando, né? Você não consegue se concentrar num só dessas sacolas, fica vagueando por toda a extensão do trabalho, buscando um foco, buscando uma forma de aprender o trabalho. Um outro trabalho feito com sacolas, chamado Idênticos, ela faz uma outra coisa. Ela costura sacolas em duplicata, ou seja, pega 2 conjuntos idênticos de sacolas das mesmas lojas, costura eles e forma 2 agrupamentos exatamente iguais, dispostos sobre o piso de maneiras mais distintas, às vezes dessa maneira, às vezes sobrepostos um sobre o outro, às vezes em paralelo, mas sempre dando a entender que são 2 trabalhos idênticos de sacolas, 2 conjuntos idênticos. Então, ao propor construções que são instaladas sobre uma superfície vertical e plana, como é o caso do outro trabalho, como se fosse pintura, né, e outras jogadas no piso como se fosse escultura, a artista insiste no principal paradoxo que permeia a produção dela e que lhe confere singularidade. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela distrai o olhar daquilo que foi um dia particular aos objetos que ela usa, ou seja, a proveniência desses objetos e o uso que esses objetos tinham, ela constrói algo que se quer afirmar como arte, ou seja, como pintura, ou seja, como escultura. E, portanto, que aspirando ao reconhecimento como uma coisa única. Então, por meio de procedimentos diversos de criação, ela termina tentando anular um tipo de originalidade contida em cada uma, aquela originalidade que é contida em cada uma das sacolas que ela usa, a originalidade que essa sacola pertence a essa loja, essa outra sacola pertence a outra loja, essa sacola pertence a um museu tal, né? Ela anula essa originalidade em cada uma das sacolas, somente para tentar afirmar um outro tipo de originalidade socialmente mais robusta, que é fundado na legitimação do que ela faz como objeto de arte, como uma obra original, uma obra única. Então, o trabalho dela tem essa ambiguidade de anular uma originalidade apenas para fundar uma outra do campo da arte. Bom, a segunda questão que eu queria chamar para vocês, depois do colecionismo, é a questão do esvaziamento que existe no trabalho dela. E
que sentido o esvaziamento. Em vários trabalhos dela, a Jacques parece pôr em marcha uma operação de esvaziamento total, esvaziamento parcial, daquilo que mais caracteriza o material que ela utiliza. Uma operação de esvaziamento que é física, mas também que é uma operação simbólica, principalmente. Fazendo com que as matérias-primas que ela escolhe possam acolher outros sentidos, além dos que originalmente eles tinham. Nos trabalhos feitos com sacola, os objetos são não apenas destituídos de sua utilidade original, ou seja, têm esvaziado a sua utilidade original, mas também são avizinhados aos campos da prática artística, embora permaneçam sendo reconhecidos também como sacolas. Mas é nos trabalhos realizados com cédulas de dinheiro que esse processo fica mais evidente, dadas a clareza com que ele ali se desenrola e a centralidade que a matéria usada possui na dinâmica da vida comum, a centralidade que o dinheiro tem na vida de qualquer pessoa, independentemente da posição que ela ocupa na sociedade. Então, na segunda metade da década de 80, início da década de 90, foi o período de maior aceleração inflacionária do Brasil, para aqueles que são mais velhos lembram bem disso, já que acumulou milhares de notas de 100 cruzeiros, na época a cédula de menor valor do padrão monetário nacional, em 86, 88, 87, a menor, aliás, em 86, quando ela começou a fazer trabalho, ainda era o cruzeiro, a menor nota de valor começava a partir de 100, a moeda nacional. Então ela acumulou milhares e milhares dessas notas nesse período. Então ela retirava essas notas da circulação, colecionando essas notas, e interrompia o processo, então em curso, de incessante descarte dessas notas, porque ninguém queria ficar com essas notas. A gente recebia esse dinheiro e imediatamente passava adiante, comprava alguma coisa, porque se ficasse com esse dinheiro perdia o valor. Se você deixasse para comprar 2 dias depois, aquilo já não comprava a mesma mercadoria que comprava no dia anterior. Então, enquanto para todo mundo era racional não querer reter esse dinheiro por um tempo estritamente necessário, além do estritamente necessário, já que se viu interessada exatamente pelo desgaste do papel moeda causado por essa frenética permuta de donos, o papel mesmo se desgastando, né? E atraído pelos desbotados tons avermelhados que enquadravam a efígie do Duque de Caxias nessas notas, que era o grande herói que estava lá nessas cédulas usadas de R$100. Então, de posse dessa nova coleção, as sacolas, ao mesmo tempo que ela colecionava sacolas, estava colecionando essas cédulas, e após alguns anos considerando o que fazer com elas, ela passou a perfurar as notas, né, e a unir essas notas por meio, seja por vergalhões de aço, ou por meio de cabos de borracha, e formando esses objetos, por exemplo, essa cobra aí de dinheiro, aí são milhares e milhares de cédulas, ou então na forma dessas rodas. Ela fez 2 ou 3 dessas rodas, que são cédulas articuladas por um cabo metálico, perfurando elas todas e formando essa roda que é maleável, você pode, enfim, colocar elas em diferentes lugares, colocadas sobre o piso. Então, a plasticidade desses objetos e a maneira como esses objetos ocupavam o espaço, por vezes, inclusive, levava o observador a não perceber exatamente de que é que esses objetos eram feitos. Ela conta uma história, na verdade, ela não, o curador, o famoso curador inglês, o Guy Brett, conta num texto que ela escreveu sobre a Jacques Lerner nos anos 90, que na primeira vez que encontrou o trabalho de Jacques Lerner, não tinha a menor ideia de que aquilo eram notas. Ele achava que eram esculturas feitas com qualquer objeto flexível que ela tinha feito. Só depois, no segundo momento, é que ele se deu conta que aquilo era dinheiro. Mas mesmo desfeita essa ilusão, ou mesmo, independentemente dela existir ou não para algumas pessoas, olhando esses trabalhos naquela época, havia sempre o desconforto, né, de reconhecer naquelas notas gastas instrumentos monetários, dinheiro. O incômodo que só era parcialmente diminuído quando se percebia que os trabalhos eram feitos de cédulas que estavam acelerando o processo de perda do seu poder de compra, estavam sendo destruídos enquanto dinheiro, estavam sendo ao mesmo tempo transformados em algo mais que era um objeto de arte. Então, no processo de construção desses objetos feitos com dinheiro,
baseados na repetição quase obsessiva de uma operação de acúmulo, de perfuração e de ajuntamento, né, desse dinheiro, Jacques Lerner interessou-se também pelo que pessoas anônimas escreviam ou desenhavam nas células, né, que é muito comum, não sei se hoje em dia é tão comum, mas pelo menos naquela época era muito comum as pessoas escreverem, né, hoje em dia eu acho que passou, não é tão... As pessoas escreviam palavrões, escreviam preces, escreviam recados, palavras, mensagens políticas nas células e antes de devolvê-las à circulação. Então ela se interessou por que essas pessoas escreviam ou desenhavam sobre as notas de 100 cruzeiros e criou coleções menores dentro dessa coleção dela. Então ela tinha trabalhos só com desenhos infantis, só com células que tinham desenhos infantis, outros desenhos eróticos, outras mensagens políticas, mensagens amorosas, religiosas, econômicas, enfim, todo tipo de uma tipologia muito elástica. Ela foi fazendo, selecionando essas coleções de 100. Então, ela também separou um grupo de células, só que as pessoas modificavam a figura do Caxias, para um chifre, do Caxias, bigode, barba, do Caxias, enfim, esses rabiscos que as pessoas faziam nas notas. Então, com essas diferentes coleções de notas, que se destacavam no conjunto maior, justamente por trazerem escritos ou desenhos, a artista produziu uma série de trabalhos bidimensionais que possuíam interesse composicional, que traíam aí o interesse dela com a arte geométrica, né, tradição da arte construtiva brasileira, mas também com os símbolos escritos nessa célula, né, eróticos, políticos, etc. Então, e a reunião de todos esses trabalhos, de chão e de parede, ela deu o nome genérico de Os 100. Como tem aí, Os 100 era o nome genérico, poderia ser infantis, poderiam ser vários subtítulos. E título que, obviamente, tem um outro, Os 100 aí, já tem esse interesse mais composicional mesmo, né? Quadro e moldura. Né? Mas essa ideia do trabalho se chama Os 100, claro, é um jogo de palavras também, porque ela brinca com 100, a centena, né? Que expressa na nota, e a palavra homófona, que é 100, que naquele contexto de hiperinflação, o dinheiro, quem mantinha esse dinheiro também começava a ficar sem condições de comprar as coisas que o dinheiro usualmente compra. Né? Sem casa, sem alimentação, sem escola, sem nada que o dinheiro poderia comprar num contexto não inflacionário. Então, quanto mais a crise econômica se aprofundava no país e sucessivos planos de estabilização eram adotados, outras moedas foram introduzidas. Né? Para quem é mais velho, como é o meu caso, se lembra que o cruzeiro foi substituído em 86 pelo cruzado, depois em 89 pelo cruzado novo, depois novamente pelo cruzeiro em 1990 e depois, finalmente, pelo cruzeiro real em 1993. Então, colecionando também as cédulas de 100 dessas moedas, ou dos múltiplos de 100 dessa moeda, porque, por exemplo, quando tinha o cruzeiro novo, a gente tinha nota de 100 mil cruzeiros novos, né, no período auge da hiperinflação. Ela desenvolveu outras séries de trabalhos valendo-se de estratégias semelhantes ao que ela tinha desenvolvido antes, no final dos anos 80, como a fase azul, né, remetendo à fase azul de Picasso, aí, só com cédulas, eu acho que era de cruzado, não consigo ler aqui, mas enfim, dessa fase. E conjuntos de cédulas de cada um dos padrões monetários criou a série chamada Todos os 100, onde ela misturava cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzado real, etc. Então, a série dos Todos os 100. Então, essas delicadas construções que compõem essas séries de Jacques confirmavam, em alguns casos até mesmo apressavam, o processo de dissolução das funções da moeda, dessas cédulas da moeda. Elas promoviam, contudo, por outro lado, a materialização desses elementos das cédulas como matéria-prima dos objetos artísticos. No limite, o término da gradual metamorfose de cédulas em arte equivaleu, nas criações dela, à completa destruição, devido à hiperinflação, das várias moedas legais adotadas no país daquele período. Ou seja, quanto mais essas cédulas perdiam, digamos assim, a sua capacidade de ser dinheiro, mais elas ganhavam a sua capacidade de ser somente arte. Hoje em dia, esses trabalhos, evidentemente, não têm mais nenhum poder de compra sobre nada como dinheiro, são somente arte. Por outro lado, como arte, eles também têm um poder de compra porque eles valem alguma coisa.
obviamente, valem muito mais do que a soma registrada como dinheiro que estão naquelas cédulas. Então, o trabalho dela tem toda essa ambiguidade, nesse paradoxo entre o que... e esse trabalho é muito legal, porque justamente, em um determinado momento da vida deles, eles eram dinheiro e eram arte, simultaneamente. E ao longo do tempo da hiperinflação, eles foram perdendo sua capacidade de ser dinheiro e ganhando sua capacidade de ser somente arte. Então, é só para sublinhar, gostaria de enfatizar, que esses trabalhos não são simplesmente comentários sobre uma situação em que a instituição que assegura laços sociais, que é o dinheiro, estão se desfazendo. Não é um comentário sobre a hiperinflação, ela não está falando da hiperinflação. Mas esses trabalhos expõem, em sua materialidade, a dissolução de alguns dos vínculos que mantêm a moeda como esse elemento de coesão da sociedade. Não é que esses trabalhos comentam a perda das funções da moeda, mas que eles expressam neles mesmos aquilo que estava acontecendo. Porque, como afirmava Paul Klee, que é um dos heróis para ela, um dos artistas que ela mais se interessa, a arte não reproduz o visível, mas a arte torna visível, torna as coisas visíveis. Então, o trabalho dela não está simplesmente reproduzindo o visível, mas está tornando aquele processo visível. Na medida em que o trabalho dela está se transformando de dinheiro em arte, está mostrando o que está acontecendo na sociedade brasileira naquele momento. E com isso eu passo para a terceira questão que eu queria chamar a atenção, que é a questão da biografia, que também é um traço crucial no trabalho dela. Porque todos os trabalhos escolhidos por Jacques Lerner para compor as séries estão relacionados, de um modo menos ou mais explícito, a aspectos de sua vida pessoal e a sua vida profissional. Por exemplo, sacolas de museus e cartões de visita das pessoas vinculadas ao meio da arte, bem como itens de consumo distribuídos em viagens aéreas, passam a ser considerados pelo artista como potencial material de trabalho somente a partir de meados da década de 80, numa época em que ela começa a participar com muita sua idade de exposições internacionais, de bienais, de publicações, etc. Então, ela começa... Não é por acaso que as sacolas de museus estão presentes em muitos trabalhos dela, assim como os cartões de curadores, críticos, etc. É porque isso fazia parte da vida dela. Os adesivos, por sua vez, foram utilizados entre muitos dos que integram a geração dela, como suporte para afirmar identidades na juventude, estabelecendo vínculos reais ou imaginados com aqueles que partilhavam preferências musicais, preferências políticas, preferências comportamentais. Então, o adesivo, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, era algo muito, não sei hoje em dia, mas era algo muito utilizado por adolescentes, jovens, para marcar seu lugar no mundo, para afirmar a sua identidade nos guarda-roupas, nos carros, enfim, nos móveis. E já as notas de dinheiro eram para ela, assim como para toda a geração que viveu sobre a hiperinflação, um objeto próximo e ao mesmo tempo também distante, já que era algo que se tentava a todo custo obter dinheiro e algo que estava o tempo todo se esvaindo por conta da hiperinflação. Em todo caso, o dinheiro é um material que estava no centro de uma situação socioeconômica que marcou profundamente a geração da qual ela faz parte. Bom, apesar disso, desse traço biográfico, é importante notar que não há em seus trabalhos nunca há o desejo de confundir a obra com a biografia. A obra tem um traço biográfico, mas não há nela essa vontade de trazer a vida pessoal dela para o trabalho. Não existe a vontade de traduzir simbolicamente no espaço da arte a trajetória da sua vida. Se os materiais que ela usa na construção dos seus trabalhos são elementos relacionados ao seu percurso pessoal, é apenas porque a artista nutre interesse por tudo aquilo que, apesar de banal, apesar de corriqueiro, organiza a passagem do tempo, organiza o deslocamento no espaço e o estabelecimento de marcos de orientação no cotidiano de qualquer pessoa. Ela se interessa por essas coisas comuns. Então é natural que ela traga essas coisas que estão ao redor dela para dentro do trabalho dela, sem que isso ela esteja traduzindo simbolicamente a sua vida pessoal, as suas questões pessoais para o trabalho dela. Então, nesse sentido, os rastros da vida dela, naquilo que ela faz, devem ser entendidos como índices de experiências comuns a muitas outras pessoas, e não como afirmação narcísica de uma história particular. Além disso, de nada importaria para ela a proximidade com esses materiais escolhidos se eles não possuíssem qualidades físicas e simbólicas
que a estimulassem a transformar em algo que não havia sido criado ainda, se a transformar em arte. Ou seja, ela tem muitas outras coisas, claro, que fazem parte da vida dela, da vida de todo mundo, que ela não escolhe. Ela escolhe justamente aquelas coisas que, além de serem parte da vida dela, ela reconhece nelas algumas características formais que permitem ser utilizadas para o processo criativo dela, que é informado por todo o conhecimento dela de história da arte, interesse por questões artísticas específicas. E talvez o grupo de trabalho que mais emblemático dessa relação entre a obra de Jacques Lerner e a sua vida pessoal, e que tem que ser citado nessa discussão, é aquele conjunto que ela deu o nome genérico de pulmão. Um grupo de trabalhos que foi produzido a partir de 1.200 maços de cigarro da marca Marlboro, que ela fumou entre 85 e 87, e que ela guardou essas caixas do cigarro para fazer uma série de trabalhos nesses anos. Ou seja, esvaziou fumando essas 1.200 caixas de Marlboro nesses 3 anos e juntou esse material todo. Então, apesar da evidente ligação orgânica que possui com o material usado, o que moveu Jacques Lerner na produção desses trabalhos foi a percepção das múltiplas potencialidades construtivas contidas numa mera embalagem de cigarro, alimentada pelo prolongado e íntimo manuseio dela nessas caixas, e pelo interesse das qualidades físicas dos componentes dessa caixa, como peso, tamanho, forma, espessura. E também atraiu, na escolha do fumo como plataforma de desenvolvimento de um conjunto de trabalhos, a repetição gestual que existe no ato de fumar, que evoca também a ideia de serialidade contida em toda a sua produção. Quem fuma está o tempo todo repetindo os mesmos gestos, né? Está fazendo aqueles mesmos gestos, tirando a cara, batendo na boca, batendo a cinza, enfim. Essa gestualidade certamente também contribuiu para o interesse dela nesses cigarros. Então, são várias as partes integrantes da embalagem que se apresentavam para ela como potenciais matéria-prima dos seus trabalhos. Por exemplo, o lacre do celofane, que envolve o maço, o invólucro de celofane que veste a embalagem, o selo onde se lê o preço do produto, a embalagem com a tipografia e as cores, o papel alumínio dobrado que vem dentro, não sei se ainda vem, mas naquela época vinha, eu não fumo, então não sei, mas... Enfim, diante das muitas opções de utilização de cada um desses materiais, Jacques fez suas escolhas de procedimento para utilizá-los nos objetos que queria criar. Então, por exemplo, esse trabalho daí, ela deu nós nos lacres, né, dos cigarros e pendurou como se fosse essa matéria amorfa, mole, na parede, né? Nesse outro trabalho, ela selecionou esses invólucros, né, de celofane e construiu esses objetos empilhados, colocando nessa caixa de acrílico. Fez vários, isso é uma série de múltiplos, 100 objetinhos desses que ela fez em 87. Também pegou os selos, né, onde tinha o preço do cigarro e costurou um no outro, tudo costuradinho, e criou esse objeto pendurado. Pegou também os selos e fez esse grande painel em 87, mostrando como ao longo de um ano o preço do cigarro ia variando loucamente com a inflação, mudando inclusive de moeda, de cruzeiro para cruzado novo, ou cruzado para cruzado novo, também com os mesmos... E finalmente fez esse outro trabalho com as caixinhas, né, do cigarro, formando essa escultura, esse elemento escultural, ou ainda com o papel alumínio que vem dentro da carteira de cigarro. Fez 2 trabalhos, pelo menos esse, que ela fez essa grande estrutura pendurada na parede, ou ainda essa outra, simplesmente empilhando esses objetos um sobre o outro, fazendo essa pilha, essa escultura, né, essa pequena montanhazinha. Então, cada um desses objetos que eu mostrei aqui, né, feitos com cigarro, tudo isso é material que está numa carteira de cigarro, né? Ela resulta de uma solução construtiva escolhida, entre várias outras possíveis, diante de um material longamente estudado pela artista, com o qual ela tinha muita intimidade, em função do hábito dela de fumar. E se o título do agrupamento deles, que é Pulmão, né, faz referência ao lugar para onde foi tudo aquilo que havia dentro das embalagens, ou seja, para o pulmão dela, né,
e traz um indissociável traço biográfico para esse trabalho, porque representa, de alguma maneira, aquilo que ela consumiu nesse período, não há nesse trabalho uma sugestão que os trabalhos devam ser entendidos como comentários pessoais sobre o tabagismo, né? Não há em qualquer dessas criações algo que possa ser entendido como celebração ou como rejeição ao fumo. Não são, além disso, trabalhos sobre qualquer aspecto do costume de fumar, mas são trabalhos que evocam, pela quantidade das embalagens utilizadas, pelo acúmulo seriado de cada elemento usado e pela ausência dos cigarros, mostram a compulsão do hábito de fumar. Por fim, e como em várias outras séries, o que esse grupo de trabalho faz é reapresentar um produto do cotidiano a partir de um olhar que enxerga nele algo mais do que o signo de um costume social, que é o hábito de fumar. Um olhar que vê os maços vazios de cigarro em função de um conhecimento, de um apreço pela história da arte. Ela olha aqueles maços de cigarro e pensa na história da arte, pensa como aquele maço pode se relacionar com a história da arte, tecendo conexões entre o que ela constrói com esse maço e aquilo que artistas que ela admira fazem ou fizeram no passado em contextos diferentes, como, por exemplo, o trabalho da Eva Hesse, o trabalho do Donald Judd ou o trabalho da Mira Schendel, né, que tem referências formais para ela, por exemplo, né, isso aqui é uma droguinha da Mira Schendel, né, aqui é um Donald Judd, aqui pode ser um Eva Hesse. Então, e com o pulmão, Jacques Lerner, de novo, sugere o paradoxo como principal motor, né, de sua criação. Objetos do cotidiano que são, ao mesmo tempo, reinscritos no mundo como referências à história da arte, como objetos de arte. A outra questão, a quinta questão, seria a pintura e a música, que também é outra questão que atravessa a obra de Jacques Lerner. Vários trabalhos dela chamam de imediato a atenção por seu colorido. São trabalhos, como a gente viu em algumas ocasiões aqui, trabalhos multicoloridos. E raramente são monocromáticos, sempre são muitas cores que estão em jogo ali, aproximadas. E assim é assim também com as aquarelas que ela pintou no início da trajetória dela, como essa de 1982, e outras aquarelas que ela passa quase 25 anos sem pintar aquarelas, e ela vem nos últimos anos retomando essas aquarelas. Então, também já nas aquarelas, em 82, no começo da carreira dela, ela já tem essa ideia desse preenchimento do campo, do plano, com esses segmentos multicoloridos. Que, mais uma vez, é um diálogo com Paul Klee, que é o artista que ela talvez mais admire. Então, nessas aquarelas, ela exercita esse gosto pelo acúmulo de cores, pelas ideias de repetição e serialidade das cores, né, e das formas que ela traz, né, que são traços construtivos encontrados em diversas das instalações criadas nesse longo intervalo temporal da obra dela, dos anos 80 até hoje, a despeito das muitas e evidentes diferenças entre os trabalhos dela mais construtivos, mais escultóricos, e os trabalhos mais claramente pictóricos, como é o caso dessas aquarelas. E um caso exemplar dessa vizinhança, né, entre esses trabalhos, esses dois grupos de trabalhos, desse pensamento cromático, né, entre trabalhos tão distintos, é a semelhança entre o campo de cor presente nessa aquarela, por exemplo, e trabalho que, inclusive, requer uma aproximação quase tátil para ser visto. Né? Essas aquarelas são pequenininhas, assim, de 15 centímetros, de 20 centímetros por 15, uma coisa, são bem pequenininhas, você tem que chegar perto para ver a aquarela, mas da mesma forma, ela se aproxima nessa organização espacial dela com trabalhos de grande porte, como, por exemplo, a instalação Nomes, que a gente viu no começo aqui. Né? Que, quando observada de longe, essa instalação, e abstrair, portanto, de longe a gente não consegue mais ler os nomes das sacolas, que estão nas sacolas, fica claro que é o mesmo pensamento, a mesma lógica que organiza esse trabalho, e aquela que organizou também aquela aquarela lá atrás. É o pensamento, ela pensa como pintora também. É algo que a atrai, que a mobiliza, que a motiva, é pensar o mundo como pintora. Então, visualizada nessas circunstâncias, uma de perto e outra à distância,
Em ambos os trabalhos se impõe a presença de quadrados e retângulos e de diferentes cores, postos uns aos outros sem uma hierarquia identificável. Bom, também a série de trabalhos feitos durante vários anos com adesivos, com os stickers, né, possui uma qualidade cromática e um raciocínio construtivo que tornam eles muito próximos dessas aquarelas produzidas no começo da carreira dela e mais recentemente. Um exemplo do trabalho dela com os adesivos, né, que ela montava esses adesivos em placas de acrílico, como está aqui. Ela colava esses adesivos sobre placa de acrílico e agrupava esses adesivos quase sempre com questões temáticas. Então, tem adesivos que só falam de música, placas dessas só falam de adesivos de música, outros falam de feiras de arte, outros são companheiros de transporte, outros são só sobre maconha, outros são só sobre punk rock e por aí vai, né, formando esses pequenos agrupamentos temáticos nessas placas. E também alguns são só todos quadrados, ou são todos redondos, enfim, tem todas essas composições formais que também interessam, mobilizam ela. Então, de perto e em conjunto, esses trabalhos constituem um arquivo de assuntos, um arquivo de coisas, né, que estão próximas do cotidiano dela e em potência do cotidiano de qualquer outra pessoa. Já se visto de uma distância suficientemente grande para comprometer a leitura do que está nesses adesivos, eles assemelham-se a pequenas manchas ou a campos de cor dispostos no plano. E aí você tem nessa sala, que estava lá na exposição na Pinacoteca, você tem as sacolas, você tem lá no fundinho uma aquarela e tem aí os adesivos mais à esquerda. Então, tudo regido pela mesma forma de organização do espaço. E o trabalho mais famoso e mais completo que ela fez com a questão dos adesivos é esse trabalho chamado Adesivo 44, que resume um pouco essa questão para ela, que ela junta milhares de adesivos nessas placas, nessas janelas de vidro, que são janelas mesmo que abrem e fecham, né, reproduzindo essas janelas de adolescentes, onde eles colam todos esses adesivos. E você tem essa organização claramente cromática. Mas se você olha por dentro, esse trabalho, são dois planos de janelas, se você olha por dentro esse trabalho, você só vê o verso, né, dos adesivos, né, que são distinguíveis por outros, menos pelo que está escrito no verso dele, na frente deles, e mais só pelo seu formato, ora ovalado, ora mais quadrado, e sempre por esse tom meio opaco, meio esbranquiçado, né, dos adesivos. Mas se você vai para fora de novo, o que você vê são todos esses textos, todas essas mensagens, todas essas questões que cada adesivo traz. E se você se afasta um pouco disso aí, mais uma vez, o que vem é a questão pictórica novamente, vem esse interesse pela organização cromática, que, por sua vez, está muito próxima das aquarelas novamente. Então, o trabalho dela você vai até para a aquarela, vem para aqui. É sempre esse jogo do signo e da forma, sempre esse interesse pelo cotidiano, interesse pela construção artística. Então, quanto mais a instalação é explorada, mais esses sentidos contrastantes se proliferam a partir desse percurso que você faz. E, só para mencionar também, outro trabalho de personagens feito com dinheiro, né, que quando você observa ele de perto, você vê, como eu disse já, tudo aquilo que está escrito nos trabalhos, os desenhos, os rabiscos, as frases tá lá. E quando você olha de longe, o que você vê são essas construções cromáticas pela organização dos dinheiros, que, mais uma vez, se aproximam muito de algumas das aquarelas que ela fez ao longo da trajetória dela. Então, tem toda essa brincadeira aí entre uma coisa e outra. Então, quanto mais aproximadas do olho, você percebe o que está como signo, quanto mais distante, você percebe aquilo como arranjo cromático. Então, nesse ir e vir do olhar, fica patente a impermanência de sentidos implicada na relação entre as aquarelas e todas essas séries que ela produziu. Mas é o trabalho que ela chamou de hip hop, de 98, que mais claramente apresenta o interesse que a artista nutre pela cor e pela pintura, embora concomitantemente afirme a atenção dedicada a coisas comuns do mundo. Esse trabalho ela instala diretamente nas paredes de uma sala
e constrói uma linha horizontal contínua, à altura do olhar, como vocês estão vendo aí, feita de segmentos de fita adesiva, de diversas cores, de diversos formatos, diversas larguras, diversas espessuras também. Ela vai recortando as fitas e, de um modo muito intuitivo, vai formando essa grande linha na parede. Né? Então, a linha atrai o interesse do olho como uma pintura fragmentada, né? São pedaços da linha, mas também com um encadeamento de materiais de qualidades distintas. À distância, você vê, parece que é tudo pintado. Quando você chega perto, você vê as texturas diferentes, né? Os formatos, as qualidades diferentes dessas linhas, vê as emendas e tudo. Então, nessa construção, não é possível distinguir com apuro uma lógica na encadeação de cores, das larguras, o que não implica uma falha de composição ou insuficiente controle, mas confirma o que Jacques Lerner já asseverava nas aquarelas, que é que não existe uma regra que justifique ser melhor colocar primeiro uma cor e depois outra. É tudo meio intuitivo, é tudo meio improvisado, tudo meio ali escolhido, quase como se ela estivesse compondo, estivesse improvisando uma música ali, só que com as cores. Porque para ela, todas as cores, todas as formas de encadeamento das cores são perfeitas e corretas. É isso que ela costuma dizer, não há nada, um encadeamento errado ou um melhor que o outro, sendo combinadas em sequências de um modo, como disse, puramente intuitivo. Então, em hip hop, e outra imagem da instalação, as cores se articulam e descem uma linha quebrada, cujo ritmo é seguido pelo olho por todas as paredes da sala, sobrepondo-se a portas ou janelas e anulando qualquer separação estanque entre o que é arte e o que já existia. E essa instalação vincula ainda o diálogo que Jacques Lerner estabelece com trabalhos de outros artistas que lhe interessam e o declarado apreço que ela possui por música, seja erudita ou popular. Tanto o título como a conexão de campos de cores segmentados que esse trabalho é feito, claramente evocam Broadway Boogie Woogie de Mondrian. Pintura tardia de Mondrian, que, a despeito do costumeiro asceticismo cromático e composicional do artista, celebra também a cultura musical e a dinâmica urbana da cidade de Nova York. Como vocês sabem, esse quadro, de alguma maneira, remete ao plano de ruas de Nova York, e o título celebra a cultura musical de Nova York. Então, tal como Jacques Lerner, Mondrian, nesse quadro, ele está interessado simultaneamente pelas coisas comuns do mundo, pela dinâmica urbana, pela música e também pela toda a cultura composicional histórica da qual ele faz parte na primeira metade do século XX, na qual ele fez, foi grande protagonista na primeira metade dos anos 20, do século XX. Com isso, passamos para a penúltima questão, que é a questão dos delitos e da passagem do tempo no trabalho de Jacques Lerner. Como disse, Jacques Lerner, quando era muito jovem, teve um envolvimento com a cena punk em São Paulo, e daí também o interesse dela pela música, cujo espírito transgressor está presente em vários seus trabalhos, como só o perfurar das notas, por exemplo, já é um ato de desobediência. Ninguém pode, por lei, você não pode rasgar dinheiro, não pode estragar dinheiro. E ela se apropriar do dinheiro e perfurar e usar em obras de arte, de alguma maneira, é uma pequena transgressão que ela estava incorrendo. Mas é no conjunto de trabalhos feitos com objetos e de bens usados ou consumidos em viagens aéreas, que ela chamou de corpus delicti, né, que fica evidente a vontade dela de violar regras para, com isso, expor outras maneiras, né, de organizar as coisas que transitam por vários espaços. Então, tal como em outras séries, a origem da série Corpus Delicti está no interesse que a artista tem pelos materiais que ela encontra no cotidiano e na sua transformação em algo inédito. O contexto, nesse caso, é a intensificação do número de viagens que ela começa a fazer, como eu disse, pelo mundo, a partir dos anos 80. E essa situação coloca ela diante de vários grupos de objetos que passam a interessar ela por conta das potencialidades de transformação em outras coisas, como saco de enjoo de avião, né, travesseirinho que você usa no avião, guardanapos, que antigamente tinha guardanapo de pano, inclusive, se utilizava nos aviões, cinzeiros, né, cinzeiros, ainda existiam cinzeiros nos aviões, como é o caso dessa imagem aqui, são dois cinzeiros que ela roubou dos aviões e fez esse trabalho. Talheres também, ela fez trabalhos com talheres, enfim, vários trabalhos
que aí você vê também uma grande instalação que ela usa cinzeiros, bilhetes aéreos e várias outras coisas que ela pegou em aviões. Então, cada um desses materiais distribuídos no voo são subtraídos de sua função, do seu lugar originais, né, onde eles deveriam ser consumidos ou utilizados, escapando, portanto, de um circuito de esgotamento acelerado e de posterior descarte, porque aquilo que você usa no avião é depois descartado, é reciclado e jogado fora, e ela subtrai esses objetos desse circuito, do mesmo jeito que ela subtraiu as células do circuito de desvalorização sob a hiperinflação, e transforma esses objetos, coloca eles em outra rede de temporalidade muito mais estendida, e construindo novos objetos, novos significados. E um dos objetos mais típicos dessa série, chamado Corpus Delicti Sacos de Enjoo, que é esse grande trabalho que vocês veem aí de um lado a outro dessa sala, fazendo esse varal aí, né? Ela é uma coleção de sacos de enjoo de papel. Naquela época eram sacos não eram de plástico, mas eram sacos de papel, trespassada por fios e articulada com uma longa linha atravessando essa sala como se fosse um varal, exibindo a disfuncionalidade dessas coisas, que não são mais sacos de enjoo, mas são uma grande instalação de arte. Em troca, essa operação de destituição de uso oferta a uma distância que o olho não é capaz de ler o que tem naqueles sacos, né? Portanto, não pode reconhecer imediatamente do que se trata, né? O realce das características plásticas que são próprias a esses objetos, como suas formas, suas cores, né? Suas marcas gráficas. Então, vira realmente uma grande construção plástica. Então, de modo menos ou mais claro, as criações dessa série também estabelecem diálogos com produções artísticas já consagradas, como já mencionei anteriormente, nas quais é destaque dessa série uma homenagem que Jacques Lerner faz a Alfredo Volpi, né, com suas bandeirinhas. Né? Ela tem um trabalho que mostrar aqui, vocês prestem atenção nesse trabalho das bandeirinhas de Volpi. Ela tem esse trabalho que está aí, Corpus Delicti Volpi, que são as suas bandeirinhas brancas, que é uma citação, né, da admiração que ela tem por Alfredo Volpi, né, evocando as bandeirinhas que ele tanto pintou em várias de suas obras, como, por exemplo, essa daqui, essas bandeirinhas estruturadas de 1950. E essa referência é insinuada, inclusive, no subtítulo do trabalho, né, Volo, que sugere a transgressão que permitiu a coleta desses guardanapos de papel brancos, aí vocês veem na foto. Em francês, vol é voo, remete ao avião, e voler é ladrão, em francês. Confirmação de que a existência desse e dos outros trabalhos da série dependeu, em última instância, da apropriação, algumas vezes consentida, por vista grossa ou concessão mesmo dos comissários, por outras vezes por furto mesmo de tudo que ela encontrava nos aviões. Ela fez coleções. Como ela viajava muito, ela trazia a bagagem, a bolsa cheia desses objetos cada vez que ela viajava. Inclusive, o nome da série, Corpus Delicti, significa justamente a matéria do crime, né? O corpo delito, quer dizer, a matéria do crime. Então, nesse mesmo título, Corpus Delicti Volo, Jacques Lerner faz referências tanto à produção de um artista que lhe interessa, que lhe encanta, que é Alfredo Volpi, que é uma referência à história da arte, e às pequenas, mas cruciais infrações que ela comete para construir o trabalho. Bom, é somente quando as instalações são vistas de perto ou seja, da distância que os materiais que elas são constituídas costumam ser manuseados, que é possível ver os nomes dos seus antigos proprietários, ver o nome, de onde é que vem essa. Se você vai junto desses guardanapinhos aí, você vai ver inscrições bordadas, Varig, Lufthansa, não sei o quê. Do mesmo jeito que você se aproxima dessa grande linha, vocês veem aí, tem Varig, dá para ler Varig, Swissair e outras empresas aéreas de onde ela subtraiu esses sacos de vômito. Então, nesses objetos unidos em grupos, podem ser lidos, quando você está próximo dele, os nomes de muitas empresas aéreas, como American Airlines, Iberia, Lufthansa, Swissair, Varig e várias outras. E se a época de realização desses trabalhos, essas marcas de empresas eram exemplos de companhias aéreas dinâmicas, inevitavelmente utilizadas por viajantes assíduos como ela,
Vários anos depois, essas marcas são lembrança de quanto as coisas mudam, já que a maior parte dessas empresas encerrou suas atividades por insolvência. Assim como nos trabalhos feitos de nota de dinheiro, destituídos de valor de troca, ou nos compostos por sacolas ou adesivos que fazem propaganda de lojas e de lugares que não existem mais, também nos trabalhos que compõem a série Corpus Delicti, há, com o passar do tempo, o registro não pretendido da entropia do mundo contemporâneo, que tudo parece tragar e eventualmente destruir. Paradoxalmente, a mesma operação que constrói sem ter como antecipadamente sabê-lo a memória de perdas futuras, transforma o que viria a sobrar daquele tempo, ou seja, esses objetos subtraídos no circuito, quando ainda tinham valor de uso, em algo pertencente ao campo da arte. É a mesma coisa que acontecia com o dinheiro, né? Esses objetos deixam de ser algo que não tem mais valor, porque essas empresas, muitas delas faliram, e não podem ser mais usados, e passam a ter um outro valor como arte. Uma situação e metamorfose semelhantes ao encontrados na série Foi um Prazer, cuja origem está nos cartões de visita que Jacques Lerner passa a colecionar a partir do contato estreito e frequente com profissionais do meio artístico, como diretores de museus, curadores, críticos, galeristas e colecionadores. Objetos que são testemunhas tão eloquentes de sua imersão nesse ambiente, quanto eram os cartões de embarque de viagens aéreas utilizadas em Corpus Delicti. Após um período longo de ponderação sobre que uso dá a esse material tão carregado de informação e de simbolismo, ela se decidiu por construir subcoleções em função dos atributos formais dos cartões. Sua direção, vertical, horizontal, os tipos das fontes utilizadas, as cores em que as palavras foram impressas, os formatos das logomarcas, etc. Grupos de cartões com propriedades afins foram depois fixados lado a lado, sobre superfícies rígidas, como está aí, né? Criando essas linhas horizontais presas à parede. E que de longe atraem o olhar simplesmente por suas qualidades gráficas. Você olhando desde você vários pontinhos pretos assim, ou então vários riscos verticais, enfim, tem toda uma composição gráfica que de longe atrai o olho. Mas quando elas são olhadas de mais perto, mais uma vez, acontece aquilo que a gente já viu que acontece com os trabalhos. O que passa a interessar é o conteúdo dos cartões. Você começa a ler o nome das pessoas, os cargos que as pessoas ocupavam em determinadas instituições, naquele momento em que deu o cartão para ela, numa situação social qualquer. Então, e é engraçado que essas pessoas ficam avizinhadas dessa maneira, junto de pessoas, talvez, das quais elas jamais se encontraram na vida, porque estão avizinhadas simplesmente por questões gráficas, né? Como é o caso, talvez, essas menores têm a mesma de tamanho e as outras têm o mesmo tamanho que estão do lado também, cartões menorzinhos e maiores. Contudo, e em analogia ao que sucedeu aos nomes das companhias aéreas, que eu acabei de falar, com o passar dos anos, essa associação que podia ser feita entre os nomes lidos nos cartões e as funções que elas desempenhavam no meio artístico foi se enfraquecendo cada vez mais, quer por mudanças de local de emprego, quer por aposentadoria ou mesmo por morte. Mais e mais, também a série Foi um Prazer se modifica, tornando-se algo além daquilo que desperta o interesse por suas qualidades estéticas. Transforma-se em um inventário profissional de uma época que já não existe, produzindo sentidos que não possuía quando ela foi realizada. Ao lado de consumir intensivamente o tempo enquanto ela é produzida, a obra da artista marca a passagem inexorável do tempo de outras formas. Olhando para esses trabalhos hoje, esses trabalhos são testemunhas da passagem do tempo, seja através do dinheiro, seja através das sacolas, seja através desses cartões de visitas. Elas são testemunhos de um tempo, da passagem do tempo, de um tempo que não existe mais. E, por fim, para concluir, a última questão, que é o paradoxo da distância. Embora já referido aqui diversas vezes, eu acho que é preciso explicitar o paradoxo da distância que atravessa quase todas as séries de Jacques Lerner e que é revelado no contato presencial que cada observador estabelece com os trabalhos do artista. Quando suficientemente afastados deles, os trabalhos são usualmente planos de linhas ou campos de cores que se sobressaem e se impõem ao olhar do observador. Quando observados de mais perto, destacam-se as inscrições, os textos e as marcas que revelam a origem e os empregos anteriores de cada material que é usado. A uma determinada distância,
diferente para cada trabalho e para cada pessoa que dele se acerca, essas duas dimensões se embaralham. Você chega um momento que você está exatamente na transição entre em que seu interesse está voltado para o que está inscrito nos trabalhos ou que está mais voltado para a composição gráfica ou pictórica dos trabalhos. Então, tem um momento que varia para cada trabalho, para cada pessoa, uma distância em que essas dimensões se confundem e se embaralham. E se em muitos trabalhos esse paradoxo ocorre criando sentidos que se ombreiam e que igualmente chamam atenção num processo de disputa inacabada de interesse, é no trabalho O Livro dos 100 que essa presença é mais clara e sintética, destacando a coerência do pensamento da artista em cada um desses trabalhos que ela cria. O Livro dos 100 é um cartaz impresso no papel e também, que por vezes também é reproduzido e ampliado para colocar nas paredes das galerias. É um cartaz que traz, cobrindo toda a sua superfície, milhares de inscrições que Jacques Lerner recolheu das notas de zero que ela colecionou, de cruzeiro que ela colecionou. Todas aquelas inscrições, as palavras que as pessoas escreviam, ela colecionou e fez um cartaz colocando tudo o que ela achou, ou pelo menos milhares de palavras que ela achou naquelas notas. Todas as inscrições foram editadas, postas em sequência e alinhadas, quase constituindo um só texto. E aí você vê um trecho dessa coleção de palavras e frases, que começa com uma frase anunciando que tudo estava escrito. A primeira frase que aparece no cartaz é "estava escrito". E a última que termina o cartaz é uma outra que diz "tudo acaba". Tudo acaba, mas estava escrito "tudo acaba". Então, estava escrito e tudo acaba. Ou seja, entre o início e o fim, entre estava escrito e tudo acaba, a gente afirma dizeres, ditos e preces, né? Várias palavras, mensagens, palavrões, desejos. Existe alguém de Goiânia que escreveu alguma coisa e falou de Goiânia? Sim, que está aí também, né? Estava numa nota. Enfim, tem essa cacofonia, na verdade é uma cacofonia de vozes, né, que estão ali impressas, né? Vozes anônimas e privadas, convertidas em escritos sobre as cédulas, né, que originalmente foram convertidas em escrito nas cédulas com a vontade de afirmar a sua individualidade pública. Uma pessoa de Goiânia lá que foi lá e falou, né, da cidade, outra que fala de um amor, outra fala de um desejo, uma frustração, enfim. Mas quando o corpo se afasta dessa superfície, né, do cartaz ou da parede, próximo da parede, aos poucos isso que eram letras, que eram números, né, e que eram outros símbolos de comunicação textual, começam a se tornar traços e se tornar manchas, né, dissolvendo a concretude em abstração. Aquilo que era concreto, que era frase, que era texto, termina se tornando, como aqui na Pinacoteca, mais uma vez, como uma abstração, um trabalho gráfico, formado de linhas. E mudando o que era o rumor do cotidiano, né, que está nessas cédulas, nesses escritos, num arranjo gráfico inventado pela artista. Então, mais uma vez, essa que eu chamo esse paradoxo da distância, dependendo de onde você está, o trabalho significa coisas diferentes. Então, uma mudança nos termos que compõe esse paradoxo se insinua nos trabalhos da série, que é a última que eu vou comentar, na série Osso, Vazio, né? Essa série Vazio, na qual Jacques Lerner volta a usar, depois de quase 20 anos, as sacolas de lojas, né? As sacolas clássicas, que ela tinha usado como matéria-prima no final dos anos 80, ela volta a utilizar no final dos anos 2000 como matéria-prima para suas obras. Mas apesar desse objeto capturado, né, do cotidiano ser o mesmo, ser aquelas sacolas, inclusive várias que estavam guardadas desde aquela época, o que a artista faz dele difere frontalmente daquele adotado em Nomes, que a gente já tinha visto, né? Que é a maior e mais emblemática instalações que ela fez com as sacolas. Se antes, em Nomes, o destaque eram as logomarcas impressas na face exterior das sacolas, ou seja, o conteúdo escrito colocado
em tensão com as composições cromáticas formadas pelo avizinhamento das milhares dessas sacolas. Quer dizer, o nome era central para esse trabalho, daí o nome da instalação, nomes. Né? Na série Ossos, todos os campos das superfícies, com qualquer símbolo linguístico, são retirados, são subtraídos, são abstraídos, são recortados. Né? E descartados em seguida, deixando, como o título sugere, somente as sobras deles para serem vistas. O que resta dessa operação que bane os textos dos trabalhos é a estrutura gráfica e pictórica das sacolas, em que uma é melhor percebida de perto e a outra é a uma distância maior. Ou seja, a questão pictórica é percebida melhor de longe, a questão gráfica melhor de perto. Ainda que talvez por ser tão gritante a ausência dos nomes que as bolsas supostamente traziam, continue também vibrando em silêncio em cada uma delas. Ou seja, o próprio fato de retirar o nome das sacolas faz o espectador pensar no que é que tinha, de que era aquela sacola, se era de loja tal ou loja qual. Mas é uma operação diferente, mas que ainda assim faz o trabalho vibrar de distintas maneiras. E em uma das sacolas pertencentes a essa série, chamada Vazio 41, eu gosto muito, eu destaco aqui justamente o seu caráter limítrofe, essa sacola. Porque o recorte da matéria nela foi muito mais incisivo do que a maior parte das outras. Provavelmente por ser, originalmente, quase toda coberta por textos. Então ela teve que tirar praticamente toda a sacola, deixando apenas a alça e essa pequena base que está no fundo. A alça de segurar e a base do fundo da bolsa. Partes que só não ficaram totalmente despregadas uma da outra, porque um pequeno fio, um fio muito fininho, une o que está em cima e o que está embaixo. Sugerindo, apesar de sua magreza, a forma e a natureza do objeto a que pertenceram um dia. Ou seja, você ainda reconhece uma sacola ali, apesar desse desbaste radical. Quase como na história de Alice no País das Maravilhas, em que havia um gato em que fazia seu corpo desaparecer quando queria, embora mantendo seu sorriso à vista. Um gato que era somente sorriso e que era, a despeito disso, reconhecido como felino. Então, a obra de Jacques Lerner é feita de vários desses animais estranhos, como esse gato, que tem paradoxos sua maneira de existir no mundo. É obra feita de objetos existentes no cotidiano prosaico, que são também coisas únicas criadas por ela. São coisas encontradas já feitas, ou seja, são ready-mades, e coisas simultaneamente inventadas por ela. É isso. Obrigado.